o preenchimento será infrutífero, pois o formulário será comparado com a presença no Google Meet durante toda a duração do evento. Quem não esteve online durante o painel não obterá acreditação. As dúvidas ao palestrante podem ser enviadas aqui no chat. Por favor, não enviar a mesma pergunta mais de uma vez. Todas serão lidas em momento oportuno. Boa palestra a todos. Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestras dentro do direito do projeto, né, Direito à Ação, fora os outros projetos também, a Madre Teresa e o ABEM. Hoje nós temos a honra de ter, tá, o doutor, né, João Humberto Cesário, juiz do trabalho em Cuiabá, tá, formando, né, aqui pela Universidade de Uberaba, uma pessoa maravilhosa. Ele é um escritor excelente, tá? Então, agradeço todos vocês estarem aqui presentes, e sem delongas, para a gente não perder muito a palestra, eu passo a palavra para o aluno Lucas, para que ele possa ler o currículo do doutor João Humberto Cesário, que já está presente. Doutor João Humberto, muito obrigada por ter aceito o convite de ministrar essa palestra. Tá? Então, o Lucas agora, ele vai ler o currículo, e após, aí o senhor já pode iniciar a palestra. Boa noite a todos. O professor Dr. João Humberto Cesário é juiz do trabalho, doutor em função social do direito, mestre em direito agroambiental e professor da Escola Superior da Magistratura Trabalhista. Doutor João, pode começar. Está sem som. Doutor, está sem som. Agora sim? Estamos ouvindo? Perfeito? Então, primeiramente, aqui em Cuiabá ainda à tarde, aí já início da noite, boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que eu me sinto extremamente honrado por esse convite que me foi formulado pela professora Jussara Pedrosa para hoje discutir esse tema que eu reputo dos mais relevantes com os senhores. E por que esse convite me honra? Primeiramente, porque, como a professora Jussara já frisou ao início da explanação dela, eu sou egresso da Universidade de Uberaba, me graduei aí, e disso me orgulho muito. E, aliás, eu não posso deixar de registrar, em que pese a professora Jussara seja bem mais jovem do que eu cursei o curso de Direito já um tanto tarde, porque eu já tinha feito uma graduação anterior em zootecnia. E a professora Jussara foi minha professora, e minha professora em Direito Processual do Trabalho. Portanto, eu não posso deixar de aqui registrar publicamente a minha gratidão à professora Jussara, porque, evidentemente, muito do que eu sou hoje, profissionalmente, eu devo a ela. Porque, afinal de contas, eu sou professor de Teoria Geral do Processo, de Direito Processual Civil e de Direito Processual do Trabalho. E também sou juiz do trabalho. Então, obviamente, que eu tendo tido o primeiro contato na minha vida com o processo do trabalho por via da professora Jussara, isso foi algo que me marcou profundamente pelo restante da vida. E hoje já se vão longas 2 décadas que eu exerço a magistratura e o magistério. E isso eu não posso deixar de acreditar, em parte, a professora Jussara. E eu também gostaria de ainda saudar a todos, eu não sei se ela está presente, a professora Jussara ontem me disse que a professora Abadia Fatureto estaria presente na nossa palestra. E eu não poderia deixar de modo algum também de fazer um agradecimento especial à professora Abadia Fatureto. Fui aluno dela na graduação, nas disciplinas Família e Sucessões, e a professora Abadia também é uma professora que marca profundamente a minha trajetória intelectual. Uma das linhas de pesquisa que eu sigo hoje na academia é justamente a do diálogo das fontes. E foi lá com a professora Abadia,
especificamente na disciplina sucessões, por via dos exercícios práticos que ela passava para nós resolvermos, que eu tive a minha primeira aproximação com a teoria do diálogo das fontes, e foi a partir de lá que eu comecei a construir um raciocínio jurídico que é, sobretudo, calcado na técnica lógica e sistêmica. Então, são duas professoras que marcaram decisivamente a minha carreira. Professora Jussara e professora Abadia, a quem eu, aqui de público hoje, registro a minha gratidão eterna e o meu respeito por ambas. Então, dito isto, feitos esses primeiros registros que eram imprescindíveis, eu vou desde logo iniciar a nossa explanação, até mesmo porque o assunto que nós temos para tratar é um tanto longo, e a professora Jussara me disse que eu teria aproximadamente 50 minutos para exposição. Pois bem, basicamente, qual é o problema, né? Obviamente, todas as vezes que nós fazemos uma palestra, uma aula, a gente parte de um problema que precisa ser resolvido. E qual é o problema que eu quero colocar aqui hoje em discussão com os senhores? É o seguinte: no contexto da pandemia ocasionada pela Covid-19, seria possível o juiz do trabalho, no exercício da sua função jurisdicional, fazer a revisão de acordos preteritamente formulados, mas que ainda estão em fase de cumprimento, sob a motivação de que a pandemia teria afetado a condição econômica do devedor? Basicamente, este é o problema jurídico que eu quero enfrentar aqui hoje com vocês. Então, delineado o problema que nós enfrentaremos, eu quero, a partir de agora, fincar duas balizas a partir das quais eu analisarei esse impasse jurídico que nós temos para desafiar. A primeira baliza que eu quero fincar, o primeiro parâmetro da nossa análise, me parece que essa é a maneira mais adequada e científica de se tratar de um problema, é fincando algumas premissas básicas para a sua análise. A primeira premissa que eu quero estabelecer aqui com vocês é que hoje, ainda que nós estejamos passando por uma crise grave, nós temos entre nós, vigorando, firme e potente, um Estado democrático de direito. Portanto, me parece, veja aqui meu querido amigo Cândido Castejon, que está me prestigiando, um grande abraço para você, Cândido. Me parece que uma primeira premissa para a análise desse problema: nós não podemos olvidar que nós estamos dentro de um Estado democrático de direito. Portanto, qualquer solução que nós buscarmos para esse problema, nós temos que buscá-la dentro das balizas do direito, e não fora do direito, com argumentos que nós poderíamos chamar de argumentos metajurídicos. Nós precisamos de analisar esse tema pelo prisma jurídico. E por que eu estou sendo tão enfático nessa afirmação? Pelo seguinte motivo: eu tenho visto algumas movimentações no Poder Judiciário, inclusive na nossa Corte Máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, que, como professor, como jurista, como autor de obras, tem me causado um certo desconforto. Eu vou tentar explanar essa questão para vocês. Eu poderia dar vários exemplos do que eu vou dizer agora, mas vou me pegar num exemplo recente que me parece que é adequado para ilustrar essa minha preocupação. Todos nós sabemos que aqui no contexto da pandemia, nós tivemos recentemente, entre nós, a edição de uma medida provisória, que foi a medida provisória 927. A medida provisória 927 teve vários dos seus dispositivos questionado quanto à constitucionalidade ou não que os orientava. Sobretudo, esse questionamento da inconstitucionalidade de algumas dessas disposições adveio da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6363, que correu no Supremo, sob a relatoria do ministro Lewandowski. E uma das disposições que teve a sua constitucionalidade questionada foi justamente o artigo 7º, inciso 2 da medida provisória em questão,
que permitia e continua a permitir a redução proporcional de jornada e de salário mediante acordo individual. E por que essa disposição teve a sua constitucionalidade questionada? Justamente porque a Constituição, em dois momentos, pelo menos, no artigo 7º, inciso 6, e no artigo 8º, inciso 6, diz o seguinte, que pode ocorrer redução salarial, mas a redução salarial depende de negociação coletiva. Isso está dito lá no artigo 7º, inciso 6. E o artigo 8º, inciso 6, complementa essa disposição para dizer que, na negociação coletiva, dela necessariamente participará o sindicato. Então, me parece assim, que são duas regras bastante claras e que não deixam margem para dúvidas. Tanto é verdade que o ministro Lewandowski, ao analisar esse tema, concedeu a liminar para dizer que a disposição era inconstitucional, mas posteriormente, e aí que houve a surpresa que eu anunciava aos senhores, pelo menos para mim, quando essa matéria foi ao plenário, a liminar do ministro Lewandowski foi infirmada, e todos os ministros que votaram contra a liminar, só votaram favoravelmente a liminar, a ministra Rosa e o ministro Fachin, todos os demais foram mais ou menos numa mesma linha de argumentação. Numa linha de argumentação que eu poderia resumir em um fragmento do voto do ministro Gilmar Mendes. E eu vou até aqui, separei para você, eu vou ler esse fragmento do voto do ministro Gilmar Mendes. Ele diz o seguinte, a determinada altura do seu voto. Olha o que ele diz. É importante que nós reconheçamos que, e aqui prestem atenção, que um direito constitucional de crise, não pode negar validade a essa norma. Que norma? A norma do artigo 7º, inciso 2 da MP 927. É importante que nós reconheçamos que um direito constitucional de crise não pode negar validade a essa norma, sob pena de, querendo proteger, matar o doente, que são muitos, as empresas, o sistema produtivo, os trabalhadores. Então, veja bem, o ministro Gilmar, mais ou menos dentro de uma mesma linha que foram os demais ministros que votaram com ele diz que existe entre nós um direito constitucional de crise. E quer me parecer, que esse direito constitucional de crise, pelo menos na leitura que prevaleceu no Supremo, liminarmente ainda, ele legitimaria que nós olvidássemos determinadas regras que são hialinas dentro da Constituição. E me parece, com todo respeito, eu faço essa crítica do ponto de vista acadêmico, com base na liberdade de cátedra que me é permitida pela LOMAN e pela Constituição, me parece que essa leitura é inadequada. Eu pergunto aos senhores, o que afinal seria um direito constitucional de crise? Qual é o lastro normativo desse suposto direito constitucional de crise? E pergunto mais, esse suposto direito constitucional de crise permitiria, viabilizaria a violação de regras constitucionais ou de regras legais? Me parece que não. A nossa Constituição traz apenas duas exceções nas quais nós podemos cogitar da restrição de direitos ou da suspensão de garantias. As restrições de direitos poderiam ser justificadas com base no estado de sítio, no estado de defesa, previsto no artigo 136 da Constituição, e a suspensão de determinadas garantias se justificaria no artigo 137 e seguintes da Constituição da República. E eu insisto, em que pese nós estejamos a passar por uma grave crise, nós decididamente não vivenciamos nem um estado de defesa e nem um estado de sítio que autorize a restrição de direitos ou a suspensão, ainda que transitória, de garantias. Decididamente, o Decreto Legislativo 6 de 2020, que reconhece que nós passamos por um estado
de calamidade pública, de maneira alguma infirmou o Estado Democrático de Direito, que continua válido, sólido e potente. Eu tenho muito temor quando nós começamos a violar abertamente a Constituição. Muitos dirão, mas foi por uma boa causa, é para a necessidade de preservação das empresas e dos empregos e da renda dos trabalhadores. Mas, às vezes, em nome de supostas boas causas, nós começamos a violar a Constituição e nós acabamos por chegar a um estado de coisas que acaba resultando nas tiranias. E isso é extremamente perigoso. É justamente nos momentos de crise que nós temos que ter compromisso com a preservação daquilo que a Constituição reconhece como direito e como garantia fundamental. Então, a primeira premissa da minha exposição é essa. Entre nós, vigora o Estado Democrático de Direito. A segunda premissa da minha exposição é a seguinte. Transação e conciliação são institutos jurídicos muito assemelhados, mas que não se confundem. E por que eu estou dizendo isso? Eu tenho já desafiado esse tema que eu estou tratando aqui com os senhores hoje, no campo prático. A professora Jussara disse para vocês que, além de professora, eu sou juiz. E eu tenho recebido uma série de pedidos feitos por empregadores, pedindo a revisão de acordos anteriormente firmados. E, invariavelmente, o que eu tenho percebido? Os advogados, dentro de uma linha argumentativa que eu reputo correta, porém equivocada, eles têm tratado o instituto da conciliação como se ele fosse sinônimo de transação. E aqui me parece que nós temos que fazer uma diferenciação que tem que ficar bastante clara. Transação e conciliação, de fato, são institutos que se parecem, porque, afinal de contas, em ambas nós temos sujeitos que, diante de uma res dúbia, fazem concessões recíprocas que almejam ou inviabilizar o litígio ou extingui-lo. Perfeito? Mas há uma diferença sutil e absolutamente preponderante entre as duas. O que eu quero dizer? A transação, que é regida pelos artigos 840 a 850 do Código Civil, é um negócio jurídico de direito privado, feito estritamente entre particulares. Nela, na transação, não há partes, existem interessados, que são sujeitos de direito público-privado. Portanto, a transação é um instituto jurídico regido pelo Código Civil e que tem natureza jurídica de direito privado. Já a conciliação, não. Ela se parece muito com a transação, mas ela é um negócio feito não mais por interessados, mas por partes, que são devidamente conduzidas e orientadas pelo Estado juiz. Então, eu posso dizer que, da mesma forma que a transação é um instituto de direito privado, a conciliação é um instituto de direito público. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, pode, por exemplo, no campo do processo do trabalho, para investigar o que eu estou falando, analisar, por exemplo, os artigos 764, 846, 852-E, 831, parágrafo único da CLT. E um que eu vou citar aqui, que é o artigo 850, que nos deixa a mensagem de que uma das poucas causas de nulidade absoluta do processo do trabalho é justamente quando o juiz deixa de levar adiante aquilo que a CLT, que a consolidação, trata como segunda tentativa conciliatória. A ausência de segunda tentativa conciliatória, na nossa jurisprudência, é causa de nulidade absoluta do processo. Portanto, a transação é um instituto de direito privado, absolutamente controlável pela jurisdição, e a conciliação é um instituto de direito público, e tem alguns limites no controle jurisdicional. Perfeito? Veja bem, as pessoas que confundem transação e conciliação, ao meu sentir, elas estão com um delay
teórico de pelo menos 150 anos em teoria geral do processo. Eu não posso deixar de falar isso, porque, afinal de contas, uma das disciplinas que eu leciono é justamente teoria geral do processo. E por que eu estou dizendo isso? Quem trata a transação como sinônimo de conciliação, na verdade, está tratando o direito processual como se ele fosse meramente um capítulo do direito privado. E isso, em teoria do processo, tem nome. Isso se chama imanentismo. E o imanentismo, convenhamos, ele já está superado há pelo menos 150 anos. Qual é o evento doutrinário que decididamente supera o imanentismo? É um livro de um autor alemão chamado Oskar von Bülow, que publicou um livro chamado Teoria dos Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias. Esse livro, ele é unanimemente considerado a primeira obra verdadeiramente científica do direito processual. E por que ela é a primeira obra verdadeiramente científica de direito processual? Porque ela opera definitivamente a separação entre o direito privado e o direito processual. O nosso autor, Oskar von Bülow, ele deixa muito claro para nós que o direito processual faz parte do direito público e que, portanto, ele não é, como querem alguns ainda hoje, um capítulo do direito privado. E quem trabalha com a lógica de que transação e conciliação são a mesma coisa, na verdade, está resgatando o imanentismo que está superado há 150 anos. Então, essas são as duas balizas pelas quais eu quero tratar o tema que nós vamos falar aqui hoje. E, feitas essas duas balizas, eu quero aqui deixar uma pequena nota para os senhores. Eu vou tratar do tema a partir da análise das obrigações de dar quantia certa, e não das obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa. Quem foi meu aluno sabe que uma das minhas obsessões acadêmicas são justamente as tutelas inibitória de remoção do ilícito e ressarcitória na forma específica, que é diferenciada da ressarcitória pelo equivalente monetário. Isso é uma obsessão acadêmica que eu carrego desde o mestrado e passando pelo doutorado. Mas eu não vou tratar desse tema porque o nosso espaço de tempo é curto e, convenhamos, na maioria esmagadora das vezes que nós lidamos com este tema pelo prisma da conciliação trabalhista, nós estamos tratando de obrigações de dar quantia certa. Então, eu vou ser econômico e não vou tratar das tutelas inibitórias de remoção do ilícito ou ressarcitória na forma específica. Vamos nos ater às obrigações de dar quantia certa. Pois não? Então, essa é uma nota que eu gostaria de fazer. Pois bem, dito isso, o que eu gostaria de falar com vocês? Eu sei que muitos de vocês ou devem advogar na área empresarial ou devem ter interesse de futuramente advogarem na área empresarial. Então, vocês poderiam me indagar. Professor, se eu quero fazer um pedido de revisão de acordo, quais seriam os lastros normativos que eu poderia invocar em favor do meu cliente? E me parece que os lastros normativos que você, em tese, poderia invocar em favor dos seus clientes são, pelo menos, 4 artigos que eu acho os mais adequados para esse objetivo, que estão inseridos no Código Civil. São os artigos 317, 393, 478 e 480 do Código Civil. Eu vou fazer uma leitura breve para os senhores aqui dessas disposições, para vocês ficarem juntos comigo aqui, para a gente prosseguir no raciocínio. Então, diz o artigo 417, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, o quanto possível, o valor real da prestação. Diz o 393, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou da força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito de força maior verifica-se no fato
um fato objetivo necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, objetivamente, é claro. Diz o 478, nos contratos de execução continuada ou diferida, me parece que o acordo, nós podemos encará-lo como um contrato de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Aqui está falando de resolução de contrato, então me parece que não é muito cabível. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão a data da citação. E 480, finalmente. Se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, via de regra o acordo trabalhista incumbe a obrigação apenas ao devedor, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar onerosidade excessiva. Eu queria deixar para falar meu posicionamento no final, para não dar spoiler, mas como nós já estamos aqui com o tempo exíguo, eu já vou colocar aqui, primeiramente, do ponto de vista estritamente do direito material, o meu ponto de vista se esses argumentos podem ou não ser albergados pelo juiz do trabalho para se fazer a revisão do contrato. Veja, esse tema é polêmico, alguns juízes dizem que sim, outros dizem que não. Eu, particularmente, imagino que nenhum desses argumentos podem vicejar em favor do devedor do nosso caso concreto. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente no tempo que nós temos. Basicamente, nós extrairmos a essência desses 4 dispositivos que eu li, o que justifica a revisão contratual, primeiramente, é um fato objetivo e não um fato subjetivo que reduz a capacidade econômica do devedor. Primeiramente, é um fato objetivo que tenha o condão ou de tornar um contrato inexequível, ou de tornar o contrato desequilibrado e proporcional. As obrigações ficariam desproporcionais. E essa desproporcionalidade entre as obrigações acabaria por resultar numa vantagem excessiva para o credor em detrimento do devedor. Convenhamos, quando você argumenta que a pandemia subtraiu a sua capacidade econômica, você não está mais diante de um fato objetivo, mas sim de um fato subjetivo, que não é albergado por essas regras. E, ademais, convenhamos, ainda que nós pudéssemos cogitar essa hipótese, o fato é que as obrigações em nenhum momento ficaram desproporcionais, porque o valor pago, ele é correlato aos créditos que você entendia devidos ao trabalhador, ainda que você tenha feito um acordo sobre isso. Então, veja bem, em que momento isso tornou as obrigações desproporcionais? Em momento nenhum. E muito menos eu poderia dizer que nós teríamos uma vantagem excessiva para o credor, que no caso é o trabalhador, via de regra. Que vantagem excessiva é essa? Ora, convenhamos, a pessoa trabalhou, deixou de receber um crédito na constância do pacto, foi dispensado, teve que contratar um advogado, vir a juízo e finalmente fazer um acordo, que às vezes chega a ser parcelado em 36 e até mais parcelas, 40, 50 parcelas. Que vantagem excessiva o trabalhador está levando nesse negócio? Me parece que nenhuma. Ele está levando, na verdade, uma desvantagem excessiva. Isso nós poderíamos projetar, e não uma vantagem excessiva. Então, me parece que os artigos, já dando um spoiler, eles não sustentam o argumento dos devedores. Primeiro porque, objetivamente, eles não tornam o contrato inexequível, objetivamente falando. E, em segundo lugar, porque não há de se cogitar que a pandemia gera desproporção entre as obrigações e nem muito menos gera uma vantagem excessiva para o credor, que, via de regra, é o trabalhador. Dito isso, eu vou adiante agora. Mas tudo bem, vamos dar de barato, ad argumentando, tanto, por hipótese, que essas disposições possam, de fato, contemplar a pretensão do devedor. Até porque muitos juízes têm aceitado esses argumentos. Então, vamos dar aqui de barato, por hipótese, ad argumentando,
que nós poderíamos cogitar de essas disposições justificarem a pretensão do devedor. Pois bem, ainda assim, nós teríamos que superar alguns entraves processuais. E foi justamente por isso que eu quis estabelecer aquela segunda premissa de demonstrar que conciliação e transação, embora parecidas, não são expressões sinônimas, não são institutos sinônimos. Então, pois bem, o que eu quero dizer agora? Vamos começar a analisar a questão do ponto de vista processual, estritamente processual. Primeira coisa que nós temos que perceber aqui. Quando um juiz do trabalho homologa uma conciliação, o que o ato homologatório do juiz produz? Ela produz um fenômeno que, em direito processual, nós chamamos de coisa julgada. Perceberam? Na transação, por isso a necessidade de diferenciar transação de conciliação. Quando duas partes, dois interessados, no campo do interesse privado, do direito privado, transacionam, eles produzem um negócio jurídico de natureza privada que compõe um ato jurídico perfeito. Mas quando nós temos uma conciliação que é devidamente homologada pelo Estado juiz, nós não temos mais uma simples transação que produz um ato jurídico perfeito. Nós temos uma conciliação que ganha uma segunda, vamos dizer assim, camada de proteção, que é a camada de proteção da coisa julgada. Quando o juiz homologa uma conciliação, ele produz coisa julgada. Professor, onde é que eu extraio essa conclusão normativamente falando? Normativamente falando, você extrai essa conclusão do artigo 831, parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos diz o seguinte: no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. Ora, se eu tenho uma decisão irrecorrível, eu tenho uma decisão que não está mais sujeita a recurso. Qual é a definição de coisa julgada do artigo 502 do CPC? Coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível uma decisão não mais sujeita a recurso. Ora, então, se a conciliação equivale a uma decisão irrecorrível, eu posso dizer que ela forma a coisa julgada. Compreende? Professor, tem decisões dos tribunais que corroboram essa visão? Sim, nós temos duas súmulas, pelo menos, do TST que corroboram esta visão. Então, qual que é a primeira súmula? A súmula 100, no seu item 5, que nos diz o seguinte: o acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível. E diz o item 5, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação. Eu diria que mais do que na data, no momento da sua conciliação. No exato momento, melhor, da sua homologação. Como se não bastasse, nós temos ainda a súmula 259. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831. Por que só por ação rescisória? Porque eu tenho coisa julgada. E qual que é o mecanismo por excelência que eu tenho para desconstituir a coisa julgada? A ação rescisória. Veja bem, hoje com o novo CPC, eu vou fazer aqui apenas um registro en passant. Há quem defenda que ex-via do artigo 9.6, parágrafo 4º, eu não precisaria de uma ação rescisória, mas apenas de uma ação anulatória. Mas, de qualquer forma, eu precisaria ter uma ação que seja apta a desconstituir a coisa julgada. Perfeito? E a ação é a rescisória, conforme para que eu demandaria. Pois bem. Então, aqui eu tenho um primeiro problema. Se eu tenho coisa julgada, eu precisaria, a princípio, desconstituir a coisa julgada. Para desconstituir a coisa julgada, eu pediria, por gentileza, aí que ele está conversando.
Quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor, que eu estou ouvindo a conversa de vocês. Vai que você fala um segredo aí, fica gravado. Pois bem... Eu desativei agora. Do aluno, desativei. Então, pois bem, eu precisaria de uma ação rescisória. E aí eu pergunto, o suposto caso fortuito ou força maior advindo da pandemia é o elemento justificador de uma ação rescisória? Não. Se você for analisar lá os incisos do artigo 966, ali só existem vícios ou de natureza criminal ou de natureza processual que justificam excepcionalmente a desconstituição da coisa julgada. Nem de longe a força maior ou caso fortuito é um elemento justificador da desconstituição da coisa julgada. Então, o primeiro caminho processual que nós poderíamos pensar, ação rescisória, esse caminho está absolutamente descartado. Pois não? Então, vamos à frente. Se esse caminho está descartado, o que nós poderíamos pensar na sequência? Ah, professor, nós poderíamos pensar na hipótese de relativização da coisa julgada. Né? Afinal de contas, né, nós temos alguns exemplos em que a coisa julgada, ainda que não desafiável por rescisória propriamente dita, ela poderia, em tese, ser relativizada. Eu vou dizer aqui para vocês uma coisa. Eu tenho muito temor e tenho verdadeiro pânico dessas argumentações que buscam a relativização indiscriminada da coisa julgada. E por que eu tenho muito temor desses argumentos? Por quê? Porque, primeira baliza que fincamos, nós vivemos no Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, a relativização da coisa julgada é excepcionalíssima. Aliás, vocês sabem, em termos históricos, qual é a origem da relativização, daquilo que hoje nós chamamos de relativização da coisa julgada? Tem coisas que são necessárias ficarem registradas. Veja bem, eu sempre, quem foi meu aluno sabe, que eu tenho também uma certa obsessão acadêmica de correlacionar o estudo do direito com o estudo da história. Porque, na verdade, o direito é uma superestrutura que se acopla à base histórica e estrutural da sociedade. O direito não é criado no plano das ideias, idealmente. Ele é criado a partir de determinadas relações sociais que se estabelecem em concreto. E para nós conhecermos essas relações sociais concretas que conduziram à construção do direito, nós temos que necessariamente correlacionar o estudo do direito com a história. E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez assuste a muitos, né? Tem muita gente que fala de relativização da coisa julgada de maneira absolutamente refletida, como se fosse algo comum e tranquilo, e isso não é. Para vocês terem ideia, a relativização da coisa julgada, ela surge com o Estado Nacional Socialista Alemão, ou seja, ela surge no regime nazista, como uma violação às regras do Estado Democrático de Direito. Quem quiser se aprofundar no estudo disso, eu recomendo a leitura do professor Nelson Neri Júnior, que é quem melhor trata desse assunto no país. Eu até selecionei... Professora Jussara, só me dá uns 10 minutos de tolerância. Eu até separei um trecho aqui, um fragmento do livro do professor Nelson Neri, que nos dá a dimensão do que ele está afirmando, e eu quero ler para os senhores. Diz o professor Nelson Neri, na página 1203 da primeira edição do seu Código de 2015 comentado. Ele fala o seguinte: Adolf Hitler assinou em 1941 a Lei de Intervenção do Ministério Público no processo civil, dando poderes ao parquet para dizer se a sentença seria justa ou não, se atendia aos fundamentos do Reich alemão e aos anseios do povo alemão. A injustiça da sentença era, pois, uma das causas da sua rescindibilidade na Alemanha nazista. Interpretar a coisa julgada, se justa ou injusta, se ocorreu o dano ou não, é instrumento do
totalitarismo, nada tendo a ver com a democracia, com o Estado democrático de direito. Anote-se por oportuno que mesmo a ditadura totalitária do nacionalsocialismo alemão, os nazistas, não ousaram desconsiderar a coisa julgada. Apenas criaram uma nova causa de rescindibilidade da sentença de mérito para atacar a coisa julgada. Repita-se, respeitaram-na e não a desconsideraram. Então, veja bem, trocando em miúdos, o que o professor Nelson Nery está dizendo aqui? Que aquilo que hoje nós conhecemos como relativização da coisa julgada, nasce sob o totalitarismo do Estado nazista. E o que justificava a relativização, em tese, da coisa julgada? A justiça ou a injustiça da decisão. Convenhamos, isso é meramente absurdo. E, basicamente, ainda era dito pela lei. O que seria uma sentença justa e o que seria uma sentença injusta? Justa seria a sentença que atendesse aos fundamentos do Reich alemão ou aos anseios do povo alemão. Convenhamos, a jurisdição é uma função essencialmente contramajoritária. Ela existe justamente para preservar os interesses das minorias vulnerabilizadas em face das maiorias totalizantes. É justamente para isso que existe uma garantia fundamental, para proteger as minorias das maiorias. Porque, convenhamos, democracia, ao contrário do que muitos imaginam, não é sinônimo de ditadura da maioria. Ela, é verdade, preserva o interesse das maiorias, mas de modo tal que ela não possa violar, maltratar, vilipendiar algumas garantias que a Constituição reconhece em favor das minorias vulnerabilizadas. Porque, senão, as minorias estariam perdidas no regime democrático. Então, veja bem, muito cuidado a partir de agora, quando se falar irrefletidamente em relativização da coisa julgada. Esse é um instituto extremamente perigoso e que pode conduzir a práticas totalitárias. Professor, o senhor está dizendo, então, que nós não temos hipóteses de relativização da coisa julgada? Não, não foi isso que eu disse. Nós temos algumas hipóteses em que nós podemos, sim, democrática e legitimamente, relativizar as coisas julgadas, a coisa julgada. Mas, nesta situação, parece-me que nós temos que ter lastro normativo que a tanto nos autorize. Nós temos algumas hipóteses em que nós temos lastro normativo para isso. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma possibilidade que o CPC permite de o juiz relativizar a coisa julgada para além das hipóteses de desconstituição previstas no artigo 966. No caso específico de inexigibilidade do título executivo aferido em embargos do devedor. Onde é que a gente analisa isso, né? No artigo 525 do Código de Processo Civil, parágrafos 12 e 14, sobretudo. O que diz o artigo 525? Ele trata das hipóteses de matéria de defesa que são manejáveis pelo devedor ou no incidente de cumprimento de decisão ou na execução de título extrajudicial. E lá está dito que, no inciso 3, que na impugnação, leia-se no nosso caso, do processo do trabalho, nos embargos do devedor, o executado poderá alegar a inexecuibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Professor, o senhor poderia me dar um exemplo de inexigibilidade da obrigação? Pois não sou eu quem dou. O próprio Código já dá um exemplo de inexigibilidade da obrigação. Diz o parágrafo 12 do 525. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo inconstitucional pelo STF, seja no controle concentrado ou no controle difuso. Então, por bem, se eu tenho uma coisa julgada que se estriba em uma leitura do Supremo, feita não importando se em controle concentrado ou em controle difuso,
que viole a mensagem constitucional, o juiz pode considerar o título inexigível e, assim, relativizar a coisa julgada. Mas, alto lá, nós temos um requisito para tanto que está esculpido no parágrafo 14 do 525, que diz o seguinte: a decisão do Supremo, nesse caso, ela tem que ser anterior ao trânsito da decisão exequenda. Ou seja, a decisão do Supremo, que considerou determinada norma incompatível, que justificou a condenação incompatível com a mensagem constitucional, ela tem que ter sido feita antes do trânsito. Então, nesta hipótese, o juiz poderia relativizar a coisa julgada. Professor, e se a decisão do Supremo for posterior à decisão transitada? Nesse caso, eu posso relativizar? Não, eu não posso mais relativizar, mas eu posso rescindir a coisa julgada. Porque aqui o parágrafo 15 do 525 cria uma hipótese um pouco diferenciada de desconstituição da coisa julgada. Por quê? Porque ele amplia o prazo para manejamento da ação rescisória. Então, veja bem, se a decisão do Supremo é posterior, eu posso manejar a ação rescisória para desconstituir a coisa julgada. Mas aí o prazo não conta como na regra geral, 2 anos contado a partir da última decisão do processo. O prazo conta-se de 2 anos a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que em tese tornou inexigível a obrigação contida no título judicial transitado e em execução. Perceberam? Professor, além disso, eu tenho outras hipóteses de relativização? Tem algumas hipóteses previstas em precedentes do STJ. O mais notório deles é de ação de investigação de paternidade, no contexto em que, ao tempo da ação pretérita, eu tinha insuficiência de prova técnica. Cito aqui, por todos, o precedente do RESP 226-436 do Paraná. Mas, convenhamos, essa é uma hipótese que em nada dialoga com o processo do trabalho. Então, vejam bem, o que eu quero dizer também? A princípio, a hipótese de relativização da coisa julgada, ela está também descartada entre nós. Aliás, só para fazer aqui uma menção, tem juízes, eu já vi juízes relativizarem a coisa julgada com lastro no artigo 775 da CLT. O que diz o 775 da CLT? Ele fala que os prazos estabelecidos neste título serão contados em dia úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Parágrafo 1º. Diz o parágrafo 1º. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Aí vem aqui nos interessa, inciso 2. Em virtude de força maior devidamente comprovada. Aí eu pergunto, nesse caso, nós podemos, por exemplo, dilatar ou prorrogar o prazo para cumprimento do acordo com fulcro na regra do 775.2 da CLT? Decididamente não. Por que não? Por que não? Porque o artigo 775 da CLT está inserido no título 10 da CLT. E o título 10 trata do processo judiciário do trabalho. Portanto, os prazos que podem ser prorrogados na hipótese do artigo 775 são prazos de natureza jurídica processual. E convenhamos, o prazo para cumprimento do acordo não possui natureza jurídica processual. Ele possui natureza jurídica de direito material, porque ele é uma das cláusulas das obrigações assumidas pelas partes. Portanto, a natureza jurídica dele não é de prazo processual. Veja, a gente tem que dominar um pouco da técnica jurídica. Eu não posso prorrogar o prazo para cumprimento do acordo com base no 775, porque eu estaria aplicando uma regra para alargamento do prazo processual para, na verdade, alargar um prazo que não tem natureza jurídica processual. É um prazo de direito material, porque ele é uma das cláusulas e das condições da obrigação assumida e que foi devidamente homologada pelo Estado juiz. Então, também não dá pelo 775. Professor, qual o caminho que nos sobra? Caminhando já para o final, professora Jussara. Mais 15 minutos eu pretendo terminar.
Qual a hipótese que nos sobra? Processualmente falando, me parece que a melhor hipótese que nós teríamos a nosso dispor, do ponto de vista processual, veja bem, seria a ação revisional. A ação revisional. Professor, qual é o lastro normativo da ação revisional? O lastro normativo da ação revisional é o artigo 505 do Código de Processo Civil. O que nos diz o artigo 505 do Código de Processo Civil? Primeiro, ele traz uma regra geral e depois uma exceção a essa regra. Ele diz o seguinte: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Ou seja, nenhum juiz pode decidir novamente uma questão que já foi decidida e transitada, porque isso ofenderia a regra de respeito à coisa julgada. Mas há uma exceção. A exceção está no inciso 1 do artigo 502. Salvo se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, aqui, ó. Então, o que está dizendo o 505? Que o juiz pode rever o que foi estatuído na decisão, desde que a relação jurídica seja de trato continuado. Nós estamos aqui diante das famosas sentenças sujeitas à cláusula rebus sic stantibus. Há uma parte considerável da doutrina que diz que essas sentenças não transitam. Isso não é verdade. Essa sentença transita, sim. Mas como a relação jurídica é de trato continuado, pode sobrevir no futuro uma modificação de direito ou de fato, e aí eu insisto já, desde já, de fato objetivo, que não mais justifique a execução da decisão na maneira outrora estatuída. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Seu cliente sofre um acidente de trabalho. Você ajuiza uma ação cobrando para ele danos morais, os lucros cessantes e pedindo pensionamento. O juiz faz prova pericial e chega à conclusão de que o seu cliente perdeu a capacidade laborativa e determina que o empregador pague a ele um pensionamento mensal até X anos, geralmente 70 e poucos anos. Perfeito? Nesse caso, eu tenho uma relação de trato continuado. Agora, convenhamos, vamos supor que no futuro, esse empregado recupere a força laborativa. O motivo que justificou o pensionamento lá atrás deixa de existir. Aí, nesse caso, a outra parte pode ajuizar uma ação revisional pedindo ao juiz que a desvencilhe de continuar no pagamento. Isso significa que a primeira decisão não transitou? Não, significa que eu tenho duas decisões transitadas. Uma que rege o passado, com efeito ex nunc, e outra que rege o futuro, com efeito ex nunc. São duas coisas julgadas que coexistem em harmonia. Mas eu posso rever aquilo que foi outrora decidido, porque eu tive um fato objetivo que me autorizou a revisão daquilo que foi outrora decidido. Agora, vocês já puderam perceber, o fato, ele deve ser objetivo, e não um fato subjetivo, baseado pura e simplesmente na alteração da condição econômica do devedor. O fato deve ser objetivo. Professor, mas a lei de alimentos não permite a revisão do que foi estatuído com base na alteração da capacidade econômica do devedor? Sim, a lei de alimentos autoriza isso, mas isso é uma exceção própria do direito de família. E eu não preciso dizer que as exceções são interpretadas restritivamente, porque no direito de família a obrigação não tem natureza contratual, ao contrário do direito do trabalho que tem natureza contratual. Então é certo que, excepcionalmente, os alimentos típicos do direito de família, eu posso pedir a revisão do estatuído em função da diminuição da capacidade econômica do devedor. Mas isso é uma exceção que não se expande para o direito contratual. O direito do trabalho, nós estamos no terreno contratual. Perfeito?
Então, essa exceção é interpretada restritivamente, ela não se expande para nós. Aliás, eu vou fazer aqui uma provocação. Basta você pensar, se o empregador pudesse vir a juízo, pedir a revisão do que foi estatuído pela coisa julgada advinda do acordo, em função da mudança da sua capacidade econômica, o empregado também poderia. Ele poderia falar, a pandemia afetou a capacidade econômica do devedor? Tudo bem, afetou a minha também, então eu quero revisão do acordo para mais. Algum juiz daria essa revisão do acordo para mais? Não. Portanto, o juiz não pode dar a revisão do acordo para menos, até porque as pretensões, elas se neutralizariam simultaneamente, compreende? Até assim, eu oriento aos meus alunos que advogam para empregado. Se você receber um pedido revisional, fundado na modificação da capacidade econômica do devedor, apresente um pedido contraposto em favor do seu cliente, falando que a pandemia atingiu também a capacidade econômica dele, não apenas a do devedor, convenhamos, certo? Vou passar para frente para a gente poder ir adiante. Pois bem, para finalizar, professora Jussara, me dê aí mais 5 a 10 minutinhos no máximo. Para finalizar, 2 últimos tópicos que eu quero falar com vocês. Tentando enfrentar esse tema, recentemente, por ocasião da votação da medida provisória número 927 na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, ela mudou a redação original do artigo 30 da medida provisória 927. Ele atribuiu a seguinte redação, tentando solucionar esse problema que nós estamos aqui tratando. Diz a redação do artigo 30 da MP 927, advinda da Câmara dos Deputados. Fica suspenso, prestem atenção, a partir da publicação da MP 927, ou seja, com efeito retroativo, fica suspenso, a partir da publicação da MP 927, pelo período de estado de calamidade pública. Até quando dura o período de calamidade pública? Pelo menos até 31 de dezembro desse ano, por força do Decreto Legislativo 6 de 2020. Então, fica suspenso, a partir da publicação da MP 927, pelo período de estado de calamidade pública, aqui o que nos interessa, o cumprimento dos acordos trabalhistas em andamento, bem como o protesto de títulos executivos. Inciso 1, celebrados na rescisão de contrato de trabalho, e aqui o que nos interessa, ou nos acordos judiciais nas reclamações trabalhistas. Então, veja bem, em síntese, resumindo, o que a nova redação do artigo 30 da MP 927, atribuída a essa nova redação à Câmara dos Deputados, ela nos diz que fica suspenso retroativamente, a partir da edição da MP 927, o cumprimento dos acordos entabulados judicialmente, entre outros. Perfeito? Então, a primeira questão que nós poderíamos discutir é, professor, esta novel redação do artigo 30 da MP 927, ela já está vigorando? Não. Primeira resposta, não. Por que não? Pelo seguinte motivo, ela foi aprovada na Câmara e a Câmara remeteu a matéria para a Casa Legislativa Revisora, Senado Federal. E o Senado Federal ainda não votou essa matéria. Então, nós precisamos primeiro da confirmação do Senado. E 3, em havendo a confirmação do Senado, é necessário que essa parte da disposição, ainda que seja oriunda de uma medida provisória, vá à sanção presidencial, porque essa é uma inovação. Essa disposição não existe na redação original da medida provisória na maneira que foi posta pelo Poder Executivo. Então, esta é a redação da Câmara, a redação da Câmara ainda não foi aprovada pelo Senado, e ainda que ela seja aprovada pelo Senado, ela necessita de sanção presidencial para passar a vigorar entre nós. Portanto, essa disposição não está vigorando. Agora,
Ainda que ela venha a vigorar, eu gostaria de levantar aqui alguns últimos questionamentos com os senhores. Parece-me que essa disposição, ela é manifestamente inconstitucional, e ela tem 3 inconstitucionalidades de natureza material. Quais seriam essas inconstitucionalidades? Vocês viram que eu frisei bastante que esta lei seria aplicável retroativamente. Então, primeiramente, ela fere o princípio da irretroatividade das leis, que é uma garantia fundamental. E nós temos um Estado democrático de direito, e as garantias não estão suspensas, certo? O artigo 5º, inciso 36 da Constituição, garante entre nós o princípio da irretroatividade das leis, ao dizer que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, isso aqui, mais do que salvaguardar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, está estabelecendo entre nós, em homenagem à necessidade de segurança jurídica, o princípio de irretroatividade das leis. Vocês poderiam me indagar, mas, professor, o princípio da irretroatividade é absoluto? E eu lhes digo, não é absoluto, ele comporta exceções. Mas quais são as exceções que nós conhecemos? São apenas exceções que visam salvaguardar o cidadão do arbítrio do Estado. Elas se aplicam apenas nas relações de direito público em que o Estado possa estar apresando o cidadão. Em que circunstâncias? A lei pode retroagir, primeiramente, no direito penal, artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, ou seja, uma primeira exceção, a lei penal pode retroagir, mas para beneficiar o réu em face do poder estatal. Não é o caso. E nós temos uma outra hipótese, que é bastante comentada entre nós, que é a da lei tributária. A lei tributária, que vileges, artigo 106 do Código Tributário Nacional, ela pode retroagir, mas ela pode retroagir para beneficiar o constituinte em face do Estado, que o tributa. Perfeito? Não é o caso aqui. Não me parece, então, que nós estejamos diante de uma possibilidade legítima de retroação da lei. Perfeito? Além disso, me parece o seguinte: essa disposição, ela maltrata a própria coisa julgada, que também é uma garantia constitucional, como nós acabamos de ver, em favor do cidadão. Professor, mas ela não está desconstituindo a coisa julgada, ela está apenas subtraindo a eficácia da coisa julgada. Ora, mas convenhamos, quando você subtrai a eficácia da coisa julgada, na prática você está corroendo ela, você está corroendo a coisa julgada. Concorda comigo? Há uma corrosão. Veja bem, não estou dizendo que a eficácia de uma decisão, ela necessita de trânsito. Existem decisões não transitadas que são eficazes, tanto é que elas podem ser executadas provisoriamente. Mas quando uma decisão transita, ela alcança a eficácia plena, que só pode ser suspensa extraordinariamente, não mais pelo império da lei propriamente dita, na perspectiva abstrata e geral, mas na perspectiva concreta, pelo Estado juiz. E nós temos 2 hipóteses para isso. Quando o juiz concede efeito suspensivo na ação rescisória, ou quando o juiz excepcionalmente concede efeito suspensivo nos embargos do devedor. Mas aí é uma suspensão feita pelo Estado juiz, não abstrata e não genericamente, mas no caso concreto, a partir da evidência da existência de um vício que possa plausivelmente, concretamente, causar prejuízo ao devedor. Perfeito? Fora disso, não. E, além disso, me parece que também esta regra, ela maltrataria a Constituição na perspectiva do princípio da isonomia. Porque, afinal de contas, ela trata a necessidade do empregador como se ela fosse maior do que a necessidade do empregado.
Eu sei que tem empregadores que estão passando por estado extremo de necessidade, não tenho dúvida disso, conheço vários, inclusive, da minha família. Mas, convenhamos, do ponto de vista abstrato e geral, e eu insisto, as leis são abstratas e gerais, do ponto de vista da abstração, tendencialmente, a necessidade do empregado, principalmente o empregado que está recebendo um acordo e que provavelmente está desempregado, ela tende a ser maior do que a necessidade do empregador. E aqui a lei está tratando a necessidade do empregador como se fosse tendencial e abstratamente maior que a do empregado. Isso me parece que é uma clara e manifesta ofensa ao princípio da isonomia. Professor, o senhor falou e não deu uma solução. O que o senhor pode dizer como alento para nós? Me parece que a melhor maneira de nós resolvermos esse caso, de levarmos em conta as necessidades do empregador também, mas de maneira razoável, proporcional e equilibrada, é repactuarmos as obrigações que foram travadas antigamente. O que eu tenho feito, geralmente, e com muito êxito? Quando eu tenho recebido uma pretensão revisional, o que eu tenho feito? Eu tenho inserido esse processo em pauta e tenho tentado repactuar as obrigações outrora assumidas, exercendo o poder persuasório que é inerente ao juiz para tanto. Professor, onde é que a lei nos autoriza a fazer essa repactuação? Primeiramente, a partir do Código Civil, pelo Instituto da Inovação, artigo 360. O que é a inovação? Inovação é quando você cria uma nova obrigação para substituir uma anterior. E, além disso, isso é possível processualmente, aí sim, na Justiça do Trabalho, por força, para terminar, não vou me estender, dos artigos 764 e 832, parágrafo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, com isso, eu encerro a minha explanação, não sem antes pedir desculpas a todos vocês e à professora Jussara por ter me estendido um pouco no tempo. Mas me parece que essa análise que eu fiz, ainda que de maneira um pouco corrida, ela não poderia ficar incompleta. Por isso que eu ousei, com a liberdade que eu tenho junto à professora Jussara e por ser egresso da Uniub, de me estender um pouco no tempo. Eu espero não ter me tornado enfadonho a nenhum de vocês e agradeço a todos pela atenção e agora me coloco à disposição para os debates. Muito obrigado. Bom, professor e doutor João Humberto Cesário, sabia que seria com maestria a sua palestra. Quem dera a gente pudesse ficar aqui 2 horas, não é? A palestra é excelente, nós temos, sim, algumas perguntas. Eu vou ter que sair da sala, porque eu tenho aula às 19 horas, mas eu tenho 2 coordenadoras do projeto discentes, elas estarão aí, tá, fazendo os questionamentos, e depois nós temos o agradecimento final. Mas eu já agradeço muito por você ter feito essa magnífica palestra, com bastante maestria, só não posso ficar até o final, porque eu já estou com a outra sala aberta aqui, recebendo os alunos, tá certo? Mas as 2 coordenadoras aí, discentes do projeto, estarão continuando, e a palestra estará gravada, e depois estarei passando o link. Gostaria de agradecer, né, a presença do nosso querido, né, amigo Cândido Castejon, do nosso querido amigo Adriano Espíndola, que entrou no final. Adriano, meu grande amigo, Candinho, meu grande amigo, todos amigos do coração. Infelizmente, só não vou ficar até o finalzinho, mas aí assume a Maura, que é a minha coordenadora também discente do projeto, tá certo? Depois eu vou... Muito obrigado, professora Jussara, prazer enorme. Um beijo, agradeço a todos que estavam aí presentes, só vou me retirar para entrar na sala de aula, mas depois eu mando o link, quem quiser também, eu dou o link da gravação. Um beijo a todos. Quero muito. Tá. Vou deixar aqui só aberto para as meninas terminarem. Um abraço, para que possam fazer os questionamentos. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada. Amém. Até mais, professora. Boa noite, doutor. Boa noite, com quem eu falo? Maura. Boa noite, Maura. Tudo bem? Tudo ótimo. Vou passar para as meninas repassarem para o senhor os questionamentos, tá bom? Pode ir repassando de maneira oral, eu acho, mas eu não estou conseguindo visualizar aqui. Elas vão repassar. Para repassar de maneira oral, vou responder uma. Isso. Tá certo. Perfeito.
Boa noite, doutor. Pois não, É a boa noite. Iesha. A primeira pergunta foi a seguinte. Quem A fala? Iesha. Como? A Iesha. É difícil. A primeira pergunta foi do Luiz Henrique. Para o senhor, qual a dificuldade dos dias atuais em manter os ditames constitucionais trabalhistas no que se refere ao fortalecimento da cultura de estudar e aplicar o direito do trabalho concomitantemente com a Constituição? O que dificulta? Isso. Vou ser direto e aberto, bastante direto e aberto, bastante direto. Há coisas que eu nem sempre posso falar como juiz, mas eu posso falar como professor, porque a liberdade de cátedra me resguarda. A liberdade de cátedra me resguarda. Me parece que o que tem dificultado a afirmação dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, consequentemente, ou seja, de uma leitura constitucionalizada do direito do trabalho, vou ser claro, duro, porém fraterno, é a irresponsabilidade de certos agentes do mundo jurídico que querem justificar lucros excessivos em função da miséria extrema dos trabalhadores. É isso, na verdade é isso. O que está impedindo a afirmação do direito constitucional do nosso trabalho do país é a avareza, é a ambição desmedida do capital, que não tem o menor problema em vulnerabilizar ao extremo a vida do trabalhador para aumentar a concentração de renda no nosso país. Por exemplo, naquela hipótese que eu ainda agora falava para vocês, né, do artigo 30 da Câmara, né, que fala lá que os acordos, a execução dos acordos trabalhistas ficaria automaticamente suspensa de OPLEs. Isso não é jogar nas costas do trabalhador, ao arrepio dos valores sociais do trabalho, a conta da crise? Convenhamos, quem tem mais capacidade de pagar a conta da crise? O mundo do trabalho ou o mundo do capital? Eu pergunto aos senhores, por exemplo, nós temos a previsão constitucional de taxação de grandes fortunas, prevista expressamente na nossa Constituição, há mais de 30 anos. Eu pergunto, por que até hoje o Congresso não regulamentou a taxação de grandes fortunas? Certo? Essa é uma boa indagação para se fazer. Por exemplo, ao invés de pura e simplesmente suspender a execução de acordos trabalhistas, não seria mais razoável que a Câmara, por exemplo, criasse linhas de crédito subsidiadas aos empregadores, com juros módicos e não com esses juros estratosféricos cobrados pelo setor bancário, para que os empregadores possam honrar com os acordos outrora firmados? Convenhamos, há soluções que, pura e simplesmente, de maneira cínica, de maneira pouco responsável, jogam a conta da crise nas costas do trabalhador. E me parece que estas manifestações malferem a mais não poder a mensagem constitucional. Então, o que impede efetivamente hoje no nosso país uma leitura hegemônica que seja entrada na Constituição sobre as regras trabalhistas é a ganância desmedida que, infelizmente, não raramente é albergada pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, e vou fazer o corte na carne, também, não raramente, pelo Poder Judiciário. É isso. Temos mais perguntas? Da Maria. Não estou ouvindo. Alô? Alô? Não estou conseguindo ouvir. Alô? Oi, senhor tá ouvindo? Não, agora eu voltei a ouvir. Está cortando muito. Certo. Só um minutinho. Bom, temos a segunda pergunta aqui da Maria Emília. Agora estou ouvindo bem. A Maria Emília pergunta assim:
Doutor João, quais Maria Emília, se eu me lembro bem, ela divulgou a palestra hoje no Instagram. Obrigado, Sim, Maria Emília. exatamente. Gente, aliás, antes que a pergunta seja feita, eu gostaria de pedir a todos que queiram que me sigam no Instagram, que lá eu sempre coloco conteúdo jurídico para os meus alunos. Meu Instagram é @João Humberto Cesário, sem o tio no João e sem o acento no Cesário. Vamos lá, Maria Emília. Qual é a pergunta da Maria Emília? Certinho. Doutor João, quais estruturas você acha que são necessárias para a formulação e homologação de acordos durante período de distanciamento, quando não há possibilidade de discussões presenciais? Como garantir segurança jurídica? Não, isso já está sendo superado. Nós estamos realizando, entre nós, eu já tenho feito várias, inclusive, audiências telepresenciais. Também, aqui temos duas situações que nós podemos colocar em discussão. Me parece que as sessões instrutórias da audiência, ou seja, sessão onde eu vou colher prova oral nas audiências, elas podem ser questionadas. Até que ponto é seguro nós fazermos uma instrução, uma coleta de prova oral por via de uma audiência telepresencial? Até porque, não vou me estender, se quem quiser olhar isso, olha no meu livro, eu tenho um livro de audiências, eu falo que a audiência é regida por alguns princípios. E o principal deles é o princípio da imediação. Imediação significa proximidade ou contiguidade. É a imediação que permite o juiz ter uma proximidade máxima com as partes, com os advogados, com as testemunhas, para aferir se elas são dignas ou não de credibilidade naquilo que externam. E talvez, na audiência instrutória, você tenha alguns problemas para colher a prova oral. Como que eu vou garantir que a prova não vai se contaminar, que uma parte não está ouvindo o depoimento da outra, que uma testemunha não está ouvindo o depoimento da outra, que a testemunha durante o depoimento não está sendo orientada para depor? Eu tenho essas dificuldades. Mas no caso específico do que a Maria Emília pergunta, que é o objeto do nosso encontro de hoje, nós estamos discutindo essa questão no âmbito da conciliação. E me parece que a conciliação pode ser feita de maneira bastante segura por via de uma audiência telepresencial. Eu mesmo sou testemunha disso, tenho feito várias audiências telepresenciais aqui na minha vara, que é a terceira vara do trabalho de Várzea Grande, que é a região metropolitana de Cuiabá, e tenho tido muito êxito e muito sucesso na entabulação de conciliações. Então, são duas questões distintas, Maria Emília, que me parece. De fato, eu posso ter algum temor de, em sendo uma audiência instrutória, uma sessão instrutória da audiência, uma eventual coleta da prova oral vir a ficar contaminada. Essa é uma preocupação que eu compartilho. Mas no âmbito das conciliações, efetivamente, ou seja, nas sessões conciliatórias das audiências, me parece que isso pode ser feito de maneira bastante segura e produtiva no âmbito das audiências telepresenciais. Eu não vejo nenhum obstáculo maior para nós contornarmos no âmbito das conciliações. Pois não, estou à disposição para outra pergunta, se houver. Boa noite, doutor. Meu nome é Lucas. Pois não, com quem eu falo? Com Lucas. Ô, Lucas, boa noite para você, meu querido. Boa noite. A pergunta é da Júlia. Sim. Como deverá ser tratada a questão do direito adquirido no momento da realização dos acordos trabalhistas, em se tratando de um momento de exceção, como é na pandemia? Veja bem, eu não acho que a pandemia seja um momento de exceção. Já disse isso, foi a primeira baliza da minha palestra. Eu tenho muito medo dessa palavra exceção no âmbito de acordos. Perfeito? Porque, veja bem, nós temos, o que eu disse entre nós? Nós não estamos vivendo um regime constitucional de exceção. Eu quero isso bem claro. Não, nós temos, entre nós, um momento de calamidade pública. Isso está reconhecido em um decreto legislativo, que é o Decreto Legislativo 6 de 2020. Mas isso nem de longe autoriza-nos a concluir que estamos vivendo um momento de exceção constitucional. Eu insisto, as exceções constitucionais que justificam ou a supressão ou a suspensão temporária de direitos e garantias só existem no estado de defesa e no estado de sítio, que estão
albergados pelos artigos 136 e seguintes da Constituição. Fora disso, o Estado Democrático de Direito continua pleno, e todos os direitos e todas as garantias continuam resguardados e intocáveis. Isso é necessário que se fique bem claro. Eu sei que no momento das crises, nós não raramente caímos na tentação de violar a letra da Constituição e até mesmo os direitos das pessoas. Mas aqui, lembrando o título de uma das obras do Working, eu digo aos senhores que é no momento de crise que nós mais devemos levar os direitos a sérios. Porque se nós cairmos nas tentações totalitaristas e violadoras, nós podemos chegar a um estado tal em que a democracia e o Estado de Direito acabarão sendo uma mera quimera, acabarão sendo jogados por terra. E aí, me parece perfeito a pergunta da Júlia. Nós temos que ter máximo compromisso com os direitos adquiridos, com o ato jurídico perfeito e com a coisa julgada. Aliás, esse foi o centro da minha palestra, né? O que basicamente, se você parar para analisar, eu falei aqui por 1 hora, mas tudo que eu falei, ao fim e ao cabo, orbita em torno do artigo 5º 36 da Constituição, que continua pleno, potente e vigoroso. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Mas que nunca é momento de nós levarmos a sério essas garantias, porque eu insisto, nós não vivemos um período de exceção constitucional. Muito cuidado. Mais alguma pergunta? Certo. É a Yesha de novo. A pergunta da Maria Gisele. Estariam assegurados os direitos dos trabalhadores com a extinção dos acordos individuais por parte dos empregadores, caso essa extinção ocorra antes do término do período acordado? Como é que é? Não entendi a pergunta. Estariam assegurados os direitos dos trabalhadores com a extinção dos acordos individuais por parte dos empregadores, caso essa extinção ocorra antes do término do prazo acordado? Se houver a extinção antes do término, extinguir o acordo? Não, se eu entendi bem a pergunta, é claro que não. Como assim? Eu vou simplesmente menosprezar o acordo, não pagar nada para o que eu devo a alguém e achar que o direito do trabalhador foi resguardado? Se eu entendi bem a pergunta, a resposta me parece intuitiva, não. Se eu entendi bem a pergunta. Foi a Maria, ela não está na aula mais. Enfim, eu não consegui entender, talvez a pergunta não seja isso exatamente o que ela quis perguntar, mas o que ela falou, se for extinto, não sei o que é que ela quis dizer, extinto por cumprimento antecipado, se for por cumprimento antecipado, tudo bem. Aqui vai depender, aqui nós estamos diante, infelizmente ela não está aqui para nos esclarecer, nós estamos diante de uma questão semântica, depende de qual o significado que ela atribuiu à palavra extinção na pergunta dela. Se for extinção por cumprimento da obrigação, está assegurado o direito. Se for extinção do acordo em si, sem o cumprimento da obrigação, não está assegurado o direito. Enfim, era necessário que ela estivesse aqui para nos esclarecer semanticamente o que ela compreendeu na formulação da pergunta pela palavra extinção. Mas, enfim, é isso. Mais alguma pergunta? Professor, boa noite. Meu nome é Júlia, eu vou fazer a pergunta do Adriano. Adriano Espíndola? Adriano pergunta o seguinte. Adriano Espíndola? Uma pergunta... Isso. A pergunta do Adriano, eu já até imagino como elas vão ser. Meu amigo do coração. Conheço o Adriano, meu contemporâneo de graduação, é meu amigo, nem vou falar quantos anos, porque senão vai ficar ruim para nós dois. Apesar que a minha barba branca denuncia. A pergunta dele é a seguinte, uma pergunta além da palestra. Se possível, me responda. Como o professor está vendo a suspensão de processos trabalhistas determinado pelo STF, onde discute o TR versus o IPCA? Seria sepultamento da Justiça do Trabalho? Excelente a pergunta do Adriano. Ela, obviamente, não tem relação direta com o tema que nós temos tratado aqui hoje, mas tem relação indireta. Veja bem, o que aconteceu ontem? Só para contextualizar aqui para as pessoas que
para as pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo. Ontem ou anteontem, houve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, a qual eu respeito, é uma decisão, obviamente, de um ministro, um grande constitucionalista, inclusive mato-grossense, eu judico aqui em Mato Grosso, nós temos verdadeiro orgulho do ministro Gilmar aqui em Mato Grosso, e eu respeito muito, é um dos grandes constitucionalistas, não só do Brasil, como do mundo. Tenho enorme respeito pelo ministro Gilmar. Mas ele tomou uma decisão ontem, que é a seguinte, deixa eu contextualizar aqui para as pessoas. Nós temos atualmente em discussão, entre nós, qual seria o índice adequado para fazer a correção monetária de créditos trabalhistas. Se seria o IPCA ou a TR. Certo? E o Supremo Tribunal Federal, em outros processos que não são processos trabalhistas, ele já decidiu essa questão. Há vários precedentes do Supremo sobre essa matéria. E assim, resumidamente, né, no tempo que nos cabe aqui, o que o Supremo diz? Que o índice de correção em favor do cidadão, resguardado o direito de propriedade do cidadão, ele deve ser o IPCA. Por quê? Porque o Supremo diz que a TR não é um índice adequado de correção, porque a TR não garante a correção monetária. Em alguns casos, a TR fica aquém da inflação. Então, ela fala que não é razoável se fazer a correção dos créditos do cidadão em face do poder público pela TR, que a correção deve ser feita pelo IPCA, porque o IPCA, sim, é um índice adequado de correção. Ele, de fato, cumpre o propósito para qual existe, que é fazer a correção de créditos, de qualquer natureza. Pois bem, em que pese nós tenhamos vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, foi ajuizado uma ADI recentemente pela Associação do Sistema Financeiro, veja bem, pela Associação do Sistema Financeiro, aí dá para a gente já ver quais são os interesses que estão por trás dessa ADI. Colocando em discussão se no processo do trabalho, no direito do trabalho, a correção teria que ser feita pela TR ou pelo IPCA. E aí, me parece óbvio, olha, se o cidadão em face do Estado tem direito de ter o seu crédito corrigido pelo IPCA, porque o Supremo já disse que a TR não faz a correção adequada, com muito maior razão, o empregado deve ter esse direito, porque, afinal de contas, o crédito trabalhista é o mais privilegiado de todos. Mas, curiosamente, mesmo contrariando toda a ratio decidendi dos precedentes que existem no Supremo a propósito do tema, o ministro Gilmar Mendes ontem suspendeu o julgamento de todos os processos que versarem sobre essa controvérsia, se aplica TR ou IPCA. Convenhamos, sejamos claros. O que o ministro Gilmar Mendes fez com essa decisão? Primeiro, me parece que ele maltratou injustificadamente monocraticamente, ele maltratou injustificada e monocraticamente todos os precedentes da Corte, do colegiado do Supremo que versa sobre essa matéria. E isso me parece equivocado. E segundo, vou falar o popular. O que o ministro Gilmar fez? Ele promoveu um lockdown na Justiça do Trabalho. Na prática, ele decretou um lockdown na Justiça do Trabalho. Por que um lockdown na Justiça do Trabalho? Eu pergunto para vocês, existe algum processo trabalhista em que eu não discuto o índice de correção dos créditos reconhecidos? Todo processo onde eu reconheço crédito, eu tenho que necessariamente definir qual é o índice de correção. O que significa dizer que todos os processos da Justiça do Trabalho perpassam por esse debate. Se ele suspende o julgamento de todos os processos que perpassam por esse debate, na prática, o que o ministro Gilmar Mendes fez? Ele fechou a Justiça do Trabalho, passou a chave. Me perdoe, eu respeito o ministro Gilmar, sei que ele é um ministro sério, toma decisões sensatas, é um orgulho de Mato Grosso e é um dos maiores constitucionalistas do mundo. Mas me parece que, nesse caso específico, ele não atuou com o costumeiro acerto que tem orientado as suas decisões e as quais eu respeito muito. Ele tem liberdade funcional plena para decidir como decidiu, eu o respeito, registro aqui,
Mas, como professor, baseado na minha liberdade de cátedra, eu insisto veementemente que a decisão é equivocada, que ele monocraticamente contrariou a ratio decidente dos precedentes colegiados do Supremo sobre a matéria e que, na prática, de maneira completamente desarrazoada, ele promoveu um verdadeiro lockdown na Justiça do Trabalho. E aí eu faço uma pergunta final. Quem ganha e quem perde com isso? A pergunta é retórica, não demanda resposta. É isso. Mais alguma pergunta? Boa noite, professor. Doutor, é o Lucas de novo. O doutor João, o Cândido, perguntou: me parece ser uma opção e tendência que, mesmo após a pandemia, audiências virtuais apresentam como solução o judiciário como um todo, salvo audiências instrutoriais. O senhor também tem essa percepção? Veja bem, em termos, eu compartilho, eu acho que as audiências virtuais, em linhas gerais, eu concordo com o Cândido. As audiências virtuais vieram para ficar. Inclusive, vou dizer, mesmo antes da pandemia, eu já realizava audiências, até mesmo audiências instrutórias, pela via virtual. Isso aqui, em Mato Grosso, já é razoavelmente comum. Nós realizamos até mesmo sessões instrutórias de audiência pela via virtual. Só que tem uma questão aqui que nós temos que contextualizar, Candinho. Candinho também é meu amigo das antigas. Não vou falar quantos anos que a gente é amigo, porque para não denunciar a nossa cidade. Candinho, antes de tudo, um beijo no seu coração, um grande abraço. Mas veja bem, há uma questão a ser contextualizada aqui. Como antes da pandemia, como que nós fazíamos audiências virtuais? Como que nós fazíamos? Veja bem, eu estava na minha vara, por exemplo, na terceira, hoje eu sou titular da terceira vara de Várzea Grande, que fica aqui na região metropolitana de Cuiabá. Então, eu estava na vara de Várzea Grande, e aí eu precisava de ouvir uma testemunha, por exemplo, que está na vara, que mora no município, sei lá, de Campo Novo do Parecis, que foi a minha última jurisdição. Nesse caso, ao invés de expedir uma carta precatória para o juiz de Campo Novo cumprir a precatória, depois me devolver, o que a gente fazia? Nós fazíamos uma audiência telepresencial, mas em que moldes? A testemunha ia à vara de Campo Novo, a vara de Campo Novo gerava a transmissão para mim. E ali eu ficava com um servidor da vara de Campo Novo, no interior da sala de audiência da vara de Campo Novo, para ele aferir a incomunicabilidade dos depoimentos. Perfeito? Então eu tinha segurança, eu tinha um depoimento que, embora fosse telepresencial, ele era realizado dentro de 2 unidades do Poder Judiciário, e eu tinha um servidor lá em Campo Novo que controlava a saúde, a rigidez do ato processual praticado, de modo a que ele não se tornasse viciado. Perfeito? Então, dessa maneira, não tem problema nenhuma de realizar qualquer audiência virtual, inclusive audiências instrutórias, não apenas as conciliatórias. O problema é que hoje nós não estamos podendo mais fazer isso. Perfeito? Porque as unidades judiciárias hoje estão fechadas. Isso significa dizer o quê? Que eu ouço a parte, a testemunha, da sua casa. E na casa eu não tenho como controlar de que maneira ela está prestando o depoimento. Perceberam? Então, veja bem. Eu acho que as audiências virtuais, elas vieram para ficar. E digo mais, elas sequer são novidades aqui em Mato Grosso. É muito comum a gente fazer audiência virtual aqui em Mato Grosso, inclusive para coleta de prova oral. O que está acontecendo nesse momento pandêmico é que eu não posso fazer essa audiência virtual a partir de um ambiente controlado. E isso tendencialmente pode gerar uma nulidade processual. Mas em situações de normalidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Se nós tivermos um ambiente controlado, e isso é fácil de ter, nós já estamos fazendo isso aqui em Mato Grosso, eu não tenho dúvida. A tendência é que nós todos passemos a fazer audiências virtuais. E isso, convenhamos, numa perspectiva de ambiente controlado, pode ser muito útil para a sociedade. Porque, veja bem,
Se eu posso fazer audiência, né, nesses contextos, né, eu vou ter menos gente saindo de casa, menos carro trafegando, isso ambientalmente é mais satisfatório para todos, né? Então, assim, pode ser útil para a sociedade, mas desde que eu tenha um ambiente controlado, que não é o caso hoje da pandemia. Essa é a dificuldade que eu vejo hoje. Entendeu, Candinho? Grande abraço para você. Mais alguma pergunta, gente? Bom, doutor, sem mais perguntas, vamos partir para os agradecimentos finais. Em nome do projeto de extensão Direito à Ação, eu gostaria muito de agradecer imensamente ao professor José Humberto pela brilhante... Desculpa, João Humberto, pela brilhante palestra. Obrigada pelo aceite e por dedicar o seu tempo compartilhando o conhecimento teórico e prático, bem como pela sensibilidade em manter o contato entre a comunidade acadêmica e jurídica, mesmo em meio ao atual cenário. Com certeza, foi muito enriquecedor e trouxe muitas reflexões e considerações pertinentes. Obrigada por tudo e por tanto. Eu é que agradeço por tudo. Eu quero dizer que, para mim, é uma obrigação atender o convite da professora Jussara, que foi uma professora importantíssima na minha vida. É uma honra participar de um evento da universidade da qual eu sou egresso, e ainda que seja uma obrigação, eu me sinto na obrigação de aceitar, eu quero dizer que foi uma obrigação que eu cumpri de maneira extremamente prazerosa. Foi muito bom estar aqui com vocês, trocar essas ideias jurídicas. Eu me enriqueci muito com as perguntas inteligentes, bem formuladas, perspicazes, e eu espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades que nós nos encontraremos. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição de vocês, meus queridos. Um grande abraço. Muito obrigada, doutor. Agradeço também as pessoas que assistiram, interagiram. Contamos com a presença de vocês em nossos próximos eventos. Muito obrigada de novo, doutor. Um abraço. Tchau.